Como você diz que a inflação brasileira não é impactada pelo teto de gastos, se a confiabilidade do mesmo fez com que os juros caíssem, e juros afetam os efeitos secundários da inflação e apreciam o câmbio, o macro? Então, isso não é verdade. Isso está incorreto. Vamos lá. O FHC criou um negócio chamado Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? Você pega 130 figuras, que são basicamente investidores, banqueiros, gente do mercado financeiro, escuta essas figuras antes da reunião do Compom, do Comitê de Política Monetária, e pergunta a eles assim: já, Vilela, tu tá ganhando muito dinheiro com esses debates, já tu entra pra esse rol. Aí vão chegar pra tu e vão perguntar: Vilela, como é que tu acha que vai ser o crescimento do PIB? Como é que tu acha que vai ser a inflação? Como é que tu acha que deve ser a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia? Como é que tu acha que vai ser o crescimento econômico? E por aí vai. A partir dessas respostas, isso é incorporado ao modelo decisório do Banco Central. Então, as expectativas dos especuladores financeiros entra como uma variável fundamental para determinar a taxa de juros, o que acaba virando uma profecia autorrealizável. Então, a maioria dos ouvidos no Copom diz que a taxa de juros vai subir, a taxa de juros vai e sobe, porque essa é uma variável importante. E tem várias pesquisas, a Universidade Federal do Ceará, por exemplo, rodou o modelo que o Banco Central usa para definir a taxa de juros e viu que a taxa de juros deveria ser no mínimo 2 pontos abaixo, com o mesmo modelo. Então tem até um problema do modelo usado, que nem eles estão seguindo as regras que eles colocam. Nesse Copom não tem sindicalista, não tem acadêmico, não tem estudante, não tem usuário de ônibus, sabe? Não tem seu Zé e Dona Maria que trabalha. Então só se pergunta para os especuladores do mercado financeiro. O Kim diz, graças a Deus, que não tem sindicalistas. Eu acho engraçado, Kim, porque no caso você está defendendo um modelo de decisão de política econômica que só escuta um único setor da sociedade. E depois dizem que o marxismo é que é autoritário, que o comunismo é autoritário. Como é que é a taxa básica de juros que define muita coisa na economia, só um setor da sociedade é ouvido na hora de definir as expectativas? Isso não faz sentido nenhum. Isso por um lado. Essas expectativas dos investidores, dos agentes do mercado financeiro, sobe e desce da bolsa e por aí vai, claro que evidentemente contam na hora de, por exemplo, precificar alguns títulos públicos, mas basicamente a taxa Selic remunera os principais títulos da dívida pública que servem, e aí é um termo muito técnico, servem para garantir a liquidez no mercado interbancário e colocar a taxa de juros mais ou menos onde o Banco Central quer. Não há uma relação de expectativas, no sentido de que a expectativa do investidor é essa, então a inflação vai ser X e a taxa de juros vai ser Y. O Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, é o que vai dizer que é argumento de autoridade, né? Pode citar o Arthur Duval. O Paul Krugman, que é Prêmio Nobel de Economia, ele chama até da fada da confiança, porque, de novo, não existe nenhuma prova, nenhum nexo causal que a expectativa dos agentes do mercado define a taxa de juros na ponta. A própria relação entre a taxa Selic e a taxa de juros na ponta não é a relação direta. Não é assim, a taxa Selic aumenta na ponta, a taxa de Selic cai na ponta. Não é assim que funciona, porque a gente está falando de níveis de mercado bancário diferente. Qual é a questão central aqui? A questão central é que a cada aumento de 0,5 na taxa Selic, na taxa básica de juros, o Estado paga mais em juros da dívida pública 55 bilhões de reais. Veja, você não pode dizer que taxa de juros tu vai pagar no empréstimo do Banco Itaú. Quem não pode dizer, quem queria privatizar o Banco do Brasil, já a gente fala disso. Você não pode dizer que taxa de juros tu vai pagar no empréstimo do Bradesco, mas o Estado diz que taxa de juros ele vai pagar nos títulos da dívida pública. Cada vez que ele aumenta a taxa de juros, são 55 bilhões. Quem está falando do gasto obrigatório do Estado, presta atenção, quando ele fala desse gasto obrigatório, ele está falando de aposentadoria, ele está falando de salário de professor, está falando de salário de médico, ele está falando de Bolsa Família, ele está falando de assistência social e tal, né? Tem os gastos da elite? Tem. Tamo junto, vamos combater. Exército, judiciário e tal, mas não é disso que você está enfrentando, não é isso que seu partido e seu grupinho enfrenta. Então qual é o X da questão? O maior gasto corrente da União é com juros da dívida pública. Os juros brasileiros é o maior do mundo consistentemente há mais de 30 anos. Ano passado foram 600 bilhões de reais de juros da dívida pública. Alguém fala assim, não, mas pegou emprestado, tem que pagar. Não é assim. Não é o Estado pegando dinheiro para se financiar. Isso não existe. Tem uma explicação aqui muito complexa que dialoga com a dinâmica
dos debates da MMT, da teoria monetária moderna, mas fundamentalmente o Brasil pratica uma taxa de juros criminosa que serve para garantir lucros rentistas para diversos setores do capital. O que fazer? Acabar com a privatização do Banco Central. Isso foi uma tragédia para o Brasil. Baixar consistentemente a taxa de juros para reduzir os ganhos rentistas da economia dentro de uma política planejada de reduzir a dependência tecnológica e comercial. 3 minutos para comentar. Vamos lá. Primeiro, a grande baboseira de falar que a taxa de juros você pode diminuir gradativamente de acordo com a sua vontade e que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? Você vai ver um disparo da inflação, você vai ver a completa fuga de investimentos no Brasil, porque é o país que tem credibilidade. Vamos lá. O modelo de independência do Banco Central é um modelo que funcionou em todo lugar que foi implementado. É um modelo que trouxe equilíbrio fiscal, é um modelo que trouxe desenvolvimento social, é um modelo que trouxe fortalecimento de moeda. Então, todo país que implementou a independência do Banco Central, os dados que nós temos na maioria dos países é justamente, né, a melhoria da inflação, a melhoria da taxa de juros. E aí vamos lá, por que a taxa de juros está tão alta? Porque o governo não para de gastar. Né? O preço do dinheiro é o risco que você tem de emprestar. Se o risco que eu tenho para emprestar para o Brasil é muito grande, porque o Brasil continua aumentando seus gastos ano após ano, e boa parte desses gastos obrigatórios, e você colocou, Bolsa Família como gasto obrigatório, Bolsa Família não é gasto obrigatório não, tá? Só para você entender melhor a dinâmica do orçamento. E outro ponto, né, muito importante, tem mais aí, eu não lembro que eu coloquei 400 a 600 bilhões de reais de privilégios tributários que, em regra, vão para a elite empresarial, para a elite privada, que eu combato dentro do Congresso Nacional. Não, como não? Você não conhece meu trabalho, Jones. Você vem aqui falar, né, sem você ter um mínimo de noção do enfrentamento que eu faço dentro do Congresso Nacional. Né? Veja em qual votação que eu votei a favor de privilégio tributário para qualquer setor empresarial. Você falou do caso da desoneração para 17 setores. Então, por que a Rede Globo tem que pagar menos sobre a sua folha de pagamento do que a dona do salão de beleza? Sou absolutamente contrário. Sou a favor da isonomia. As boas práticas mundiais, né, mostram que você não dá privilégios setoriais ali para a folha de pagamento de determinadas empresas, que você faz isso para todo mundo. Tem que desonerar a folha de todo mundo, tem que facilitar a contratação, tem que facilitar a demissão de todo mundo, para você dinamizar o mercado de trabalho, para você aumentar a produtividade. E do outro ponto que você colocou, o aumento de pena é sempre casado com uma medida para você aumentar a resolução dos crimes. Como eu coloquei para você, diminuir 70% na cidade de São José dos Campos a criminalidade com as medidas que eu coloquei. Isso não é populismo, isso é resultado na prática, isso é resultado na ponta. Mais do que isso você teria tempo de falar, mas uma coisa fundamental para a segurança pública é ciclo completo de polícia, que eu não sei se você conhece, mas justamente a modernização da nossa estrutura policial para que o investigador possa tocar a investigação de ponta a ponta sem necessitar de uma estrutura cartorial que hoje está chefiado por delegados e que burocratiza muito a investigação e que faz com que o nosso índice de resolução de crime seja pífio. Então não é só aumentar a pena, é você aumentar a probabilidade do sujeito ser pego quando ele comete aquele crime. E isso é consenso científico de que diminui sim a criminalidade. Pergunta para Kim, Léo. Vamos lá. Pergunta aqui de São Paulo, para São Paulo, né? Bruno Cabriari pergunta aqui, Kim. Deputado, sabemos que em atuais gestões na cidade de São Paulo, de direita por sinal, tem como medidas para solucionar a questão de pessoas em situação de rua, incluem jogar água e arrancar cobertores. Qual a sua proposta para acolher essas pessoas? Vamos lá, a gente tem uma proposta bastante robusta para assistência social que eu construí junto com a professora Laura Miller, que é uma das maiores especialistas em combate e enfrentamento à pobreza do nosso país, né? O primeiro ponto é a gente fazer um diagnóstico, né? Hoje a gente tem 758 mil famílias em situação de pobreza. A gente precisa primeiro fazer um multirão, né, de busca ativa para a gente atualizar o cadastro único. Por quê? Hoje tem muita gente que não precisa receber os programas assistenciais e que recebe, e gente que precisa receber e não recebe, porque não há uma força-tarefa feita na Secretaria de Assistência Social para você atualizar o cadastro único, né? Temos cerca aí de advergências, né? A gente está vendo aí nos debates para a prefeitura, mas eu vou utilizar um número maior, que é de 52 mil, o número de moradores de rua, enquanto a gente tem apenas 3 mil centros de acolhimento. Primeiro, eu defendo que a gente tenha centros de acolhimento para todo mundo. Segundo, e há orçamento na cidade de São Paulo para isso, cerca de 20, 30 bilhões de investimento, dependendo da estimativa de receita, que a gente tenha essas casas de acolhimento e que... Por que hoje, quando você vai conversar com vários moradores de rua não querem ir pro abrigo? Uma das razões que eu mais escuto, eu não consigo levar o meu cachorro, ou quando eu levo o meu cachorro, ele fica separado de mim. Bom,
eu me coloco no lugar dessa pessoa. Se eu tô na rua e o meu melhor amigo, meu companheiro, é um cachorro e eu vivo com ele é meu amigo, enfim, ele é até uma questão emocional que eu tenho ali com ele. E eu tenho que escolher entre ter um teto, ir para um abrigo e abandonar o meu amigo ou ficar com o meu amigo, eu vou ficar com o meu amigo. Eu vou preferir ficar com o cachorro. Então o que eu defendo é, nos abrigos que já sem estrutura para receber animais de estimação, que ele possa ficar junto do morador de rua. E nos que não tem estrutura, que ele possa ter essa estrutura. Outro ponto, outra reclamação central, né, dos moradores de rua. Não posso entrar com os meus pertences, não tenho lugar para eu deixar minhas coisas seguro lá enquanto eu estou naquele abrigo. Isso também é outra coisa fundamental. Todo mundo tem o direito de propriedade privada, todo mundo tem o direito de ter as suas coisas, né, e o morador de rua tem todo o direito de levar as suas coisas e ter um lugar decente para deixar suas coisas no centro temporário de acolhimento. Um outro ponto também de muita reclamação é o horário com que nós trabalhamos, né? A gente vai lá, acorda às 7 horas, vai dormir 23, meia-noite, aí tem compromisso, tem horário, tem agenda. É muito diferente da dinâmica de quem vive na rua. As regras sociais, o horário, a etiqueta, tudo é absolutamente diferente para quem está no ambiente de rua e isso se agrava quanto mais tempo essa pessoa está na rua. Então, a rigidez nos horários nos centros temporários de acolhimento também é uma coisa central a ser enfrentada e eu defendo que fiquem abertos 24 horas justamente para a gente poder acolher o maior número de pessoas possível e ninguém ficar na rua por causa da rigidez de horário. E outra coisa, falando em reintegração de moradores de rua na sociedade, existe um programa que começou agora com o governo do estado e que a gente pretende e que a gente pode implementar na cidade de São Paulo, que são as casas modulares, né? Ou seja, primeiro o conceito de housing first. O primeiro objetivo é tirar o sujeito de situação da rua, né? O primeiro objetivo é, quanto menos tempo ele passa na rua, mais fácil a sua reintegração com a sociedade, voltar à sua capacidade produtiva, os seus vínculos familiares. Então, primeiro ponto, primeira casa, primeira fase é para você isolar, né, o sujeito do ambiente da rua e deixar ele no ambiente de convivência, né, com uma casa, com um teto, com um lugar decente para ele viver. Na segunda casa, né, ele se gradua, por assim dizer, tem até uma cerimônia, coloca um tapete vermelho para trabalhar sistemas de recompensa do cérebro e tal. Ele passa por uma segunda casa para aprender regras de convívio social. Então, a altura de voz que eu falo, a distância que eu falo das pessoas, os horários, tomar banho, o autocuidado, escovar os dentes, né, limpar as partes íntimas e por aí vai, as noções que se perde muitas vezes quando você está morando na rua. E a terceira e última casa modular, né, que seria a casa de graduação, é justamente para você fazer com que essa pessoa ou já seja encaminhada para uma moradia, né, e a gente pode fazer uma parceria público-privada com mais de 500 mil imóveis que a gente tem abandonados e que podem ser desapropriados para serem transformados em moradia popular. E do outro ponto, se não houver ainda uma moradia pronta para essa pessoa, a gente tem que fazer um reajuste no aluguel social, que hoje é uma piada, R$400, não serve para absolutamente nada. Fazer um reajuste disso justamente para que essa pessoa possa ter essa casa equipada. Isso foi feito em Salvador, o prefeito Bruno Reis, eu trouxe um programa da cidade de Salvador para cá, em que a casa dele tem sofá, tem geladeira, tem fogão, tem cama, tem televisão, tá equipada para ele ficar nesse local enquanto se faz a moradia definitiva. Então, do nosso sistema de assistência social, basicamente, superficialmente, assim, do que a gente tem é isso, e eu agradeço muito a professora Laura Miller pela construção junto comigo desse projeto. Comentários? Por favor. Veja, primeiro, pegando rapidamente uma questão anterior, o que não entende absolutamente nada de economia, né? Vamos lá. A China, que é o país que mais cresce no mundo, o maior fenômeno de desenvolvimento socioeconômico no mundo há 40 anos, faz 20 anos que tem déficit. Isso não é um problema. É um tema aqui muito complexo, que tem muitas tecnicalidades, mas eu recomendo muito o livro A Volta do Estado Planejador, organizado pelo professor Gilberto Maringoni, lançado pela Contracorrente, está subindo nas minhas redes. Esse negócio que o Kim falou, tudo besteira, não entende absolutamente nada de política fiscal, né? E ele não respondeu o debate sobre ou não o maior gasto corrente da União com juros da dívida pública, porque falei risco de título. Veja, não existe risco. Pergunte, você que tem investimento, pergunte para qualquer agência, para qualquer banco, vem cá, investir em título da dívida pública é seguro ou não é? Todo mundo vai dizer que é seguro, porque o Estado vai sempre pagar. Não existe risco nenhum, não existe relação entre risco e aumento de gasto público e risco de título da dívida pública. O Estado não fica sem dinheiro para pagar os títulos dele. Isso por um lado. Entrando diretamente na questão, veja,
No fundamento, a resposta do Kim não foi nem ruim, mas tem uma contradição aqui. O Kim defende cortar permanentemente investimentos sociais. Ele falou que o Bolsa Família não é gasto obrigatório, tá confundindo o quê? Com gasto em folha? É claro que o Bolsa Família é gasto obrigatório. Só pode deixar de pagar o Bolsa Família se aprovar um projeto de lei acabando com o programa. Enquanto isso é obrigatório, todo mês tem que pagar isso não é definição de obrigatório, mas tudo bem. o Bolsa Família. Você entendeu o sentido que eu quis falar? Você quer confundir gasto obrigatório com o quê? Com gasto em folha? Com gasto de aposentadoria? Enfim, veja, o Kim defende corte permanente, o Kim defende austeridade, o Kim defende teto de gastos. Então, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, precisa ser fortalecido. Desde o governo Temer para cá, há uma desidratação de orçamento. Há um número reprimido de necessidade de concurso para, por exemplo, assistentes sociais, que não está sendo cumprido. Então é muito bom dizer que defende acolhimento, dizer que defende acompanhamento, dizer que defende busca ativa. Como é que se faz busca ativa, acompanhamento, garantia de direitos sem aparelhos públicos e sem funcionalismo público? Vai fazer o quê? Vai entregar tudo na mão de OS? Já a gente vai falar dos roubos e corrupções do Ricardo Nunes, né? Vai entregar na mão de OS? Vai contratar o quê? ONG privada do MBL para desviar dinheiro? Qual vai ser a estratégia? Então, quem defende corte permanente de investimento público, quem defende teto de gastos, quem defende austeridade, vai soltar um bocado de proposta, mas vocês reparem que ele nunca diz de onde vai vir um dinheiro, de onde vai vir investimento, de onde vai vir um orçamento, sabe? Então, é um discurso até bom, mas como a gente fala na periferia, chaveco, conversa. Blá, 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 que não se sustenta na prática, porque quem defende a austeridade, e aí, Kim, vê só, tu e o Haddad defendem a mesma coisa, vocês defendem a austeridade, vocês defendem corte de investimento público, corte na máquina pública, redução do gasto em saúde, educação e cultura, lazer, infraestrutura e meio ambiente. Então você e o Haddad estão desse lado e eu estou do lado de cá defendendo objetivamente fortalecer o funcionalismo público para dar resposta às necessidades da classe trabalhadora.